Olá, meus irmãos, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? São 3 horas no meu relógio aqui e eu ainda hoje espero que esse vídeo chegue a vocês, com a graça de Deus, contando com a presença de vocês, né? Convido vocês para minha casa e que o coração de vocês esteja pelo menos aqui dentro comigo. Convido também a espiritualidade amiga, a nossa irmã Lúcia, que ela possa nos iluminar, é o Mestre Jesus, que possa trazer a cada um de nós que aqui está, que aqui estamos reunidos em nome dele, essa oportunidade de reflexão e de buscas para caminhos melhores em nossas vidas. Elevamos nosso pensamento ao Pai, pedindo por essa graça, que nos seja concedida em benefício de cada um de nós, que buscamos nas dificuldades essa possibilidade de nos sairmos melhores agora do que de continuarmos melhores, buscando o nosso caminho. Desculpe o nervosismo, sempre nervoso. Bom, que o nosso Pai possa nos abençoar nessa tarde. Que assim seja. Nós vamos conversar sobre o Fonte Viva na lição número 148, mas para chegar ao Fonte Viva na lição número 148, nós vamos passar por algumas etapas, sabe? E essas etapas são a possibilidade de nós refletirmos cada uma dessas etapas até chegar aonde o Fonte Viva ele leva a gente a chegar. A primeira história eu queria contar para vocês sobre quem conhece, né? Já viu eu contando, já ouviu em outros lugares a história do ovo, da cenoura e do café. Essa é a primeira história. Vocês conhecem? A história do ovo, da cenoura e do café acontece mais ou menos assim. Um pai, ouvindo a filha reclamar todos os dias sobre as dificuldades da vida, o que ele faz? Ele leva a filha à cozinha, pega 3 panelas de água, põe no fogo as 3 panelas e coloca em cada uma das panelas, coloca um ovo, uma cenoura e um café. Passado depois de algum tempo, o que acontece? Fervida a água, né? Ele retira, ou pede a filha para retirar da panela da água fervendo o ovo, a cenoura e o café, e pergunta a ela o que ela notou daquela experiência. Então a filha percebeu que a cenoura tinha ficado mole, o ovo tinha endurecido após tirar a casca e que a água já não era mais água, a água agora era café. Ok, é assim então que o pai quis mostrar a ela que a nossa a forma como a gente encara os problemas na vida, né? Existem pessoas café, existem pessoas ovo, existem pessoas cenoura. A pessoa cenoura é assim, dura diante das dificuldades, amolece, né? Elas perdem toda a sua força. As pessoas ovo seriam moles, a partir das adversidades da vida, elas se tornam duras. E o ponto que nós queremos chegar para iniciar nosso encontro dessa tarde são as pessoas café, aquelas que se transformam diante das adversidades, um agente transformador. Eu contei de forma muito curta, eu preferi não ler todo o texto, porque senão ia ocupar muito tempo, o texto é grande, falando sobre a cenoura, o ovo e o café. Por quê? Porque, na verdade, o intuito não é ensinar sobre o ovo, a cenoura e o café, e sim sobre a grande transformação que nos permite que, diante das adversidades da vida, nós, às vezes, somos chamados a encarar essa vida. E que ela não nos transforme nem em ovo, nem em cenoura, mas que, pelas próprias adversidades, nós sejamos o café, a água transformada em café. A água jamais deixará de ser água. E de onde que partiu
o início dessa reflexão sobre o nosso encontro de hoje? Partiu de uma brincadeira no Instagram. Eu disse, como é que eu vou fazer para falar sobre a lição do Fonte Viva 148? Nós temos um grupo, né, na casa, que está no Instagram, e a nossa irmã, Osana, ela está postando diariamente, nesses dias, uma brincadeira. Ela se chama, essa brincadeira, Desafio da Quarentena, né? Eu achei muito interessante porque a gente clica, né? Desafio da Quarentena número 5, Desafio da Quarentena número 6, Desafio da Quarentena número 7. Eu não vi desafios anteriores, não. E o Desafio da Quarentena número 7 era muito interessante, que falava assim: medite por algum tempo e descubra qual a sua pior má tendência. E lá fui eu para, né, tentar descobrir qual que seria a minha pior má tendência. Qual a pior? Porque nós temos várias más tendências, segundo o texto, eu concordo com eles. E eu descobri a minha pior má tendência. E era para eu chegar aqui agora para vocês e falar assim, olha, eu confesso a vocês que a minha pior má tendência, depois de meditar bastante, já não é desde ontem não, seria a prepotência. Prepotência seria uma filha, um filho, ou a filha do orgulho, né? É aquela que você sabe ou acha que sabe mais do que os outros. Isso é uma forma de ser prepotente. A outra prepotência é achar que a gente somente se basta, né? E durante muito tempo, e até hoje, eu encaro a prepotência como um dos grandes males que eu tenho a vencer em mim mesmo. Bom, fiz uma confissão e automaticamente a confissão eu fui levado a pensar um pouco sobre Mateus número 3, quando falava de João Batista. O que João Batista fazia? Batizava as pessoas. Como que era o batismo? O batismo de João Batista, as pessoas iam ao Rio Jordão e João Batista os mergulhava na água e eles, após o mergulho, confessavam, né, para as pessoas que estavam ao redor os seus pecados. Então, eu confessei, eles se confessavam diante de todos. Por quê? Porque um detalhe no batismo daquela época era justamente isso. Não eram crianças que se batizavam. Eram adultos, né? Normalmente na faixa de 30 anos. Como Jesus confessou, Jesus foi batizado aos 30 anos, né? Não tinha o que confessar, mas foi batizado por João aos 30 anos. E o que aconteceu naquela época? As pessoas, eram muito religiosas na época de Jesus ali, né? Um religiosismo profundo, eram pessoas muito religiosas. Então, elas tinham uma consciência, algumas tinham uma consciência e buscavam naquela consciência de culpa, né, refletir sobre suas culpas. E quando elas iam batizar, o que acontecia? Elas iam profundamente sabendo que, ao batizar, elas abandonariam, o batismo ali seriam para elas como o café, um agente transformador delas. Então, elas saíam transformadas. E o batismo de João Batista era pelo arrependimento. Então, transformadas pelo arrependimento. E era essa a importância, porque quando você confessa para todas as pessoas ao seu redor uma tendência, um mau pecado, ou aquilo que te envergonha as suas ações, você chegou seriamente a refletir sobre o que você tem que corrigir. E você não teme mais a exposição da sua vergonha pessoal, porque você expôs essa vergonha pessoal para outras pessoas ao seu redor, e outras pessoas ao seu redor, sabendo que o seu pecado, a sua confissão, fez você se transformar. Assim como
café, assim como a confissão. Por isso que essa é uma parte que me foi levada. E continuando na ideia do arrependimento, né? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, tem sobre o arrependimento um estudo muito profundo, né? E eu trouxe, esse eu vou falar com vocês por escrito, esse eu pus no papel, né? Para que a gente possa refletir sobre o arrependimento e sobre a sequência após o arrependimento. Então, capítulo 7, Código Penal, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, artigos 16 e 17, e diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Aquelas pessoas queriam se tornar melhores. Mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias de reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. No artigo 17 diz assim: o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara as suas faltas nessa vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. E aí está, então, a ideia contida naquele batismo de João Batista. As pessoas, após descobrirem dentro de si algo que precisava ser exposto para fora, elas iam e se confessavam. Era uma oportunidade. E após a confissão, antes da confissão até, havia aquele sentimento, porque você descobre, se arrepende e começa a sofrer. E pede a oportunidade ao Pai para reparar aquilo, né? Muitos de nós temos essa consciência e carregamos uma consciência de culpa de vidas passadas que nos amargura muito. E precisamos trabalhar isso em nós muitos anos, às vezes, fazendo terapia para descobrir de onde nasce essa força interior que muitas vezes nós não sabemos, nos entristece, e a gente vai descobrir após longos períodos de meditação, de terapia, muitos podem fazer, que nasce de uma consciência de culpa, de vidas passadas, da vida presente mesmo. Então, tudo isso para nós chegarmos a trabalhar no livro, né? O Céu e o Inferno, sobre após o arrependimento o que fazer. Né? Após o arrependimento, né? Já passado as dores, há a chance de chegarmos ao Pai e falarmos assim: Senhor, nos dá outra chance, né? Para nós repararmos o mal que nós fizemos. Ok, essa seria
né? A ideia para a gente iniciar o estudo do livro Fonte Viva dessa tarde. Arrependimento, expiação e reparação, que nasceu na ideia do batismo e que veio também no início sobre o café, principalmente o café. Essa pergunta eu vi ontem na internet, dizendo assim: o que devo fazer para caminhar junto com a humanidade? Então, nós estamos aqui olhando todos esses problemas acontecer e os rumos estão sendo dados, né? Rumos estão sendo dados, muitas pessoas confusas, não sabendo o que fazer. Fico em casa, eu vou trabalhar, o que eu faço? Né? Mas nós temos a oportunidade, e estamos tendo essa oportunidade, de rever conceitos muito importantes na vida da gente, que exigem muita reflexão. Se nós estamos preparados para refletir, estamos preparados para pensar em nossas vidas, esse foi um tempo dado pela espiritualidade. Por quê? Porque já existe sim um conceito de que nós, em nossos olhares, nós estamos verificando muito bem a posição de alguns irmãos e dizendo: dessa forma eu não gostaria de agir, dessa forma eu acho que é ideal de eu agir, e o melhor guia e modelo em qualquer ação em nossas vidas continua sendo e será sempre Jesus. E Jesus sempre nos deu a oportunidade, né, esperançosa, né, de ser o Consolador em nossas vidas. E sendo Ele um Consolador, um médico, um psicoterapeuta, né, um professor, um mestre em nossas vidas, Ele não nos deixaria abandonados, principalmente nesses momentos de aflição. Então, nós temos que nos carregar de esperanças e ver o que nós podemos fazer, o que está acontecendo, o que Ele, em permitindo tudo isso acontecer, o que Ele mostra ou está querendo mostrar para todos nós. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva 148, para a gente não fugir muito ao tema. 148, Fonte Viva. O herdeiro do Pai, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Aqui já tem, né? Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhe cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Vírgula. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Repetir. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhe cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta forma conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. Eu confio na ciência e eu acho que a ciência vai encontrar a resposta para a cura. Mas se eu deixar de confiar em Deus, no Pai, que Ele vai a todos nós socorrer por vias espirituais, nos levando aos melhores lugares, a verdes pastos, porque Ele é nosso pastor, se eu não confiar nesse pastor, eu vou me sentir perdido, mesmo tendo a ciência do nosso lado. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será diversa daquela que auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento das mais
dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço da corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. Aqui o Emmanuel fala, nosso irmão Emmanuel fala sobre os compromissos coletivos, porque nós não temos somente compromissos individuais. Todos nós temos os nossos compromissos individuais, mas também estamos numa coletividade. E toda essa coletividade tem um compromisso. E toda essa humanidade em si, ela é compromissada, com esse mestre. E a cada escolha que nós fazemos, nós nos comprometemos no bem ou no mal e assumimos as consequências do bem ou do mal, que são o efeito, ou que são a causa, ou que são a causa do efeito passado. É a reação, Então, vamos continuar. A civilização de agora é a sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, do teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te na intempérie, a planta do arranha-céu inteligentemente traçada no pergaminho ainda não é construção mantenedora de legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constitui o herdeiro de tudo, por quem também fez também o mundo. Duas ou três situações aqui nesse texto me chamaram a atenção em primeiro lugar. É um texto complexo e a gente poderia tirar muitas coisas dele. Se espremêssemos, sai muita coisa. Como realmente uma fruta, a laranja espremida, dá muito sumo, dá muito suco. Então, nós podemos tirar. Mas a primeira coisa que me que me chamou a atenção foi: homens falíveis não podem erguer obras infalíveis. Não existe ideia mais apropriada para isso. Aqui ele diz e coloca-nos a todos nos lugares que nós estamos mesmo. Nós somos criaturas falíveis. E como criaturas falíveis, nós não temos condições de fazer obras infalíveis. Porque ainda não estamos na nossa capacidade espiritual de sermos espíritos melhores. Nós estamos passando por uma época de transição,
E essa época de transição, ela está demonstrando muito bem quem é quem nessa história. E nem nós podemos julgar quem é quem. Tipo assim, quem é joio, quem é o trigo. Quem é você ou quem somos nós para julgar se um certo irmão é joio ou se um certo irmão é trigo, pelas palavras que ele usa nessa política ou nesse momento atual, na posição em que ele se encontra. Criaturas falíveis não podem nem falar coisas infalíveis. Não existe, não existe. Essa foi a primeira ideia. A segunda ideia foi: cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito na vida, mas não te esqueça de dar ao Senhor o que lhe pertence. Então, todos nós estamos sendo chamados a nos cuidar, a lavar as mãos, a nos precaver sobre as limpezas no lar e na rua, nos colocando máscaras quando necessário, lavando roupas, lavando chaves, lavando tudo que a gente precisa lavar, como coisas necessárias ao homem, mas não podemos esquecer das coisas de Deus. E essas são importantes em nossas vidas, as coisas de Deus. Existe também uma parte que diz assim: não se pode amar a dois senhores, ou não se pode amar a Deus e a Mamon. Né? Tem muitas pessoas falando daquilo que a ideia deles, né? A ideia deles acha que eu acho que é assim, eu acho que é assim, e a gente tem que olhar. Todas as pessoas, inclusive as nossas opiniões, elas são bastante falíveis. Então, que a gente se modere nessa falibilidade, né? Mas ao mesmo tempo que encontremos nas palavras de Jesus palavras de vida eterna. Essas sim duráveis, essas sim que vêm nos acompanhando por séculos e séculos e séculos. Então, não se pode amar a dois senhores, porque você ama um e odeia o outro, ou você ama um e ignora o outro. Né? Esses são os 3 ensinamentos sobre a falibilidade de todo ser humano. E o que o outro me chamou a atenção foi herdeiros, né? Olha, eu herdei hoje um mundo que eu deixei para trás em outra existência passada. Eu sou herdeiro de mim mesmo, numa existência passada, e estou herdando hoje todas as consequências das minhas atitudes numa vida passada. Né? Tanto como espírito individual, tanto como espírito que trabalha numa coletividade. Então, há problemas individuais a serem resolvidos e há problemas coletivos a serem resolvidos. Né? Então, e hoje eu vivo uma vida em que lá no futuro eu serei herdeiro de mim mesmo hoje. Só que é o seguinte, eu sei que os meus filhos, os meus netos herdarão, né, tudo aquilo que eu fizer e a minha coletividade fizer. E eu participo dessa coletividade. E isso também, nós que somos herdeiros, herdaremos lá no futuro, na volta ao planeta Terra, ou em outro orbe também, né, as consequências das nossas ações presentes. Então, entra aí a parte da sementeira, o que nós semeamos, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós colheremos. E como herdeiros de nós mesmos, nós participamos ativamente de cada plantação e de tudo que acontece nesse mundo, tanto em pensamentos, quanto em palavras, quanto em sentimentos, quanto em ações, tudo nós estamos deixando para o futuro os resultados das nossas escolhas hoje. Por isso da importância de se tomar cuidado, né? Tomar cuidado com tudo o que está acontecendo, né? Ter olhos bons, né? E seguir, né, o que os médicos falam, seguir o que a ciência fala, é muito importante nessa hora, porque senão o espiritismo não seria ciência, filosofia e religião. Nós podemos simplesmente buscarmos essa perfeição, mas essa perfeição nasce daquela reflexão lá atrás, João Batista,
que nasce através do arrependimento, que o batismo de João Batista era através do arrependimento, né? Nós refletimos sobre as nossas culpas, enfrentamos a nós mesmos e arrependemos, e aí nós partimos para a perfeição. É isso que nós temos a falar na tarde de hoje. Meia hora de encontro, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu não estou vendo o tempo que nós gastamos, mas meia hora. Mas eu não podia deixar de passar a vocês um texto que veio do livro Palavras de Vida Eterna, que são as palavras de Jesus, né? Que nos marcaram profundamente no dia de hoje, né? Esse texto veio no dia de hoje para nós e nós vamos passar para vocês, né? A leitura da página 367, leitura 176, num pedacinho dela que fala assim: todos somos surpreendidos pelo dia nublado, de incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade. Por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. E é esse. Muitos de nós somos capazes de fazer luz e nós nem imaginamos quanta luz nós somos capazes de fazer. As pequenas ações do nosso dia a dia, muitas vezes, salvam vidas. Um bom dia, uma palavra amável, uma palavra de esperança e de consolo podem evitar na vida de outro irmão situações que poderiam prejudicar esse irmão por muito tempo, se não fosse uma palavra nossa. Estava até comentando com uma amiga minha que falei assim: o bolo que você faz é luz. Às vezes que nós vamos à sopa fraterna, é luz. Uma doação que nós fazemos é luz, porque ela vai chegar fazendo luz e vai tirar a sombra, muitas vezes, daqueles irmãos que não tem de onde tirar, não tem de onde fazer, se não lamentar. Se não for um irmão que auxilie, quem irá auxiliar? Jesus vai descer dos planos superiores, vai lá e vai entregar um pedaço de pão. Jesus vai descer e vai curar um irmão. Jesus vai descer e vai dar um copo d'água a um irmão, quando nós estamos do lado desse irmão sedento e ele precisando de um copo de água. Então vamos refletir bastante para que nós venhamos a herdar um mundo melhor por nossas próprias ações e não receber de mão beijada um mundo em que nós não fizemos esforço nenhum para nos tornarmos um pouco melhores, né? Essa é a reflexão. E agradecemos a vocês por estarem conosco nessa tarde. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, por ter estado presente junto conosco. Agradecemos principalmente a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de nos colocar reunidos nesse convite que fiz a cada um de vocês para estarem presentes aqui comigo na minha casa, participando desse estudo, que ele possa render seus frutos a cada um dos nossos corações. Muito, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde a vocês. Fiquem com Deus. Com licença.